Paz do Senhor, igreja, família no altar, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo pela live, que Deus abençoe sua família poderosamente, que a gente cresça em graça e conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui numa noite muito especial. A pastora Samara vai ser hoje a nossa professora e vamos louvar o Senhor pela vida da pastora Samara, amém? Pastora, vem aqui na frente para a gente orar. Quem ama a pastora Samara aí, dá um glória a Deus. Gente, eu sou suspeita para falar, porque a pastora Samara, ela é mais do que minha cunhada, né? Como todos vocês sabem, eu sou irmã do pastor André, mas é minha amiga, minha melhor amiga. Olha só, tão bom de dizer que a gente tem uma melhor amiga, né? E eu admiro demais, né? Pela pessoa que ela é, né? Ela é um presente de Deus para a vida do meu irmão. Quando Deus criou o André, estava pensando na Samara, e quando Deus criou a Samara, pensava no André. Foram feitos um para o outro, né? E quem ganhou foi a nossa família, porque meus pais ganharam uma filha e eu ganhei uma irmã. Então a Samara é mais do que minha cunhada, ela é minha irmã, minha companheira, minha parceira de projetos, né, Samara? E ela é uma pregadora nata do Evangelho. Deus deu essa porção para ela, esse dom. Ela ama pregar. E hoje é nossa professora, né? Porque o pregador também é um grande mestre, né? Todo pregador ensina a palavra do Senhor. Amém? Então coloque as suas mãos aqui para o Senhor então usar a filha dele. Pai, nós queremos apresentar a vida da pastora Samara, Pai, diante do Senhor no teu altar, Pai. Gratidão pela vida dela, gratidão por tudo que o Senhor revelou a respeito, Pai, de Jesus como Rei dos Reis, Pai. Nós sabemos que essa palavra, Pai, o Senhor foi, Pai, criando, Pai. Oh, Pai, que o Senhor foi trazendo e florescendo no coração dela, nas orações, Pai, com o marido, com a filha, Senhor. E por isso nós sabemos que o Senhor a escolheu, Pai, para esse tema de hoje. O Senhor a escolheu, Pai, para falar sobre Jesus como Rei. E por isso usa a tua filha com a autoridade, com a unção que despedaça o jugo, Pai, para nos ensinar. O teu Espírito Santo é que vai falar hoje usando a voz da tua filha. E nós estamos com o coração aberto hoje para aprender mais de ti. Vem nos dizer tudo aquilo que o Senhor tem para entregar essa noite, Pai. Nós já agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa Deus te usar, pastora. Gente, é muito legal, né? Sair desse, tentar separar, né, a questão de pregar e ensinar assim. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas é legal, é diferente. Agradecer pela oportunidade, né? Realmente é uma honra, um privilégio sempre poder compartilhar da palavra do Senhor, poder falar do Senhor, sempre é maravilhoso. A Annalise preparou aí, né, nesse slide, de ter slide, né, de ser diferente. A Annalise fez dentro do carro, de lá para cá. Em nome de Jesus que vai dar certo. Que é muito corrido, né? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. E eu queria então que vocês já abrissem aí a apostila de vocês. Nós temos uma apostila riquíssima, abençoadíssima. Quem estiver em casa aí, for acompanhar a página 51. É maravilhoso a gente ter um material em mãos, né? Tanto a apostila quanto a Bíblia. É o nosso material sempre da Escola da Família, amém? No capítulo 50, na página 51, nós estamos falando a respeito de Jesus e as porções de Jesus, os ofícios de Jesus, né? No último encontro a gente aprendeu sobre Cristo como sacerdote. Foi maravilhoso, né? A Déia trouxe aquelas imagens que a ilustração é muito rico para trazer, né, na nossa mente aquilo que a gente nunca viu, né? Então eu até tentei achar naquele Bible Project algo que eu amo, aquele negocinho, né? Sempre que eu vou ministrar algum tema que eles têm, eu uso muito, mas eles não tinham um específico que condissesse, né, com o que eu ia falar. Mas para quem está em casa também fica a dica, que é maravilhoso poder ter como material, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus como Rei. E isso é maravilhoso, isso é incrível.
esse mês foi a porção que Jesus se revelou na minha casa, para a minha vida. Uma das últimas palavras que o Senhor me permitiu pregar foi sobre Salmo 93, né? Sobre o reino, né, amor? Sobre que Jesus reina. E isso tem mexido muito com a gente lá em casa. Porque uma casa onde não tem Jesus como rei é uma casa desgovernada. Sabe? Uma vida de uma pessoa que é desgovernada, uma pessoa que não tem governo, uma pessoa que vive do jeito que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer, fala o que quer, come o que quer. É uma vida desgovernada. Então, a partir desse momento que Deus começou a se revelar para nós como rei, como a Deia falou, as nossas orações dentro de casa mudou. O nosso estilo, as palavras liberadas em oração mudou quando a gente encontra Jesus como rei. Obrigada, Aninha. E aí na página 51, lá no finalzinho, tópico C, né? Cristo como rei, que diz assim: no Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, mas recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazê-lo um rei terreno, com um poder militar e político terreno. Então aqui, nesse primeiro tópico aí, onde diz que no Antigo Testamento o rei tinha autoridade para governar Israel, a gente vê na história, né, lá no Antigo Testamento, que o primeiro rei de Israel foi quem? Saul. Saul foi constituído o primeiro rei. Por quê? Porque o povo pediu um rei, igual as outras nações tinham um rei. Então o povo, como a gente já falou, o povo tem esse desejo, essa necessidade de ter alguém liderando, de ter alguém governando, de ter alguém instruindo. Isso é da natureza do ser humano. Eu acredito que Deus colocou isso, a sementinha dentro de nós, né, para a gente aprender sobre submissão, sobre liderança, sobre respeitar as autoridades. Então dentro de nós, quando reúne um povo, tem 2 ou 3, automaticamente, sem a gente perceber, a gente vai conseguir detectar quem vai liderar aquele grupinho de 3 pessoas. Você reúne com os amigos para orar. Rapidamente você detecta quem ali é o líder da oração, que vai conduzir a oração. Então, em coisas pequenas, nós precisamos de liderança. É algo dentro da gente. E aí, o povo na época, Samuel era o profeta, e eles pediram um rei. Samuel ficou muito triste, ficou muito abalado, porque para Samuel, o rei era o Senhor. Ele tinha essa consciência, mas só que o povo não. E aí, quando eles pediram um rei, Deus permitiu que fosse Saul. Então, quando te perguntarem quem foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. E não foi porque Deus quis, foi porque o povo quis e Deus permitiu. E durante essa trajetória do Antigo Testamento, durante 340 anos, a monarquia teve 43 reis. Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel teve 43 reis. Ai, que chato ter que saber isso. É escola, não é pregação. Então, me aguentem. Estou fazendo de tudo para não pregar, porque eu já estou vendo a cara do Andrezinho ali. Não é pregação. Então, tivemos 43 reis. E isso é incrível da gente saber. E desses reis também, como curiosidade, teve 2 reis crianças, gente. Os reis de 7 anos de idade. Joás teve 7 anos de idade quando foi, né, estreado, inaugurado como rei. E Josias foi com 8 anos de idade. O mais lindo é que esses 2 andaram corretamente conforme a vontade de Deus. Os reis mais novos, uma criança de 7, 8 anos, eles foram dos reis elogiados, que agradou ao Senhor. E o que isso diz pra gente? Que não é sobre idade, mas é sobre alguém que conhece o Rei dos Reis. É sobre alguém que lidera o povo tendo o rei como rei. O que uma criança de 7 anos hoje não consegue liderar o seu quarto, os carrinhos, né, as bonecas? Mas quando Deus tem um propósito
e Ele coloca numa cadeira, Ele capacita. Amém? Então é muito incrível. Depois, se vocês quiserem, estudem sobre o rei Joás e o rei Josias. Foi muito lindo de ver esses dois tão pequenos e agradaram ao Senhor. E a gente vê também que o reino de Judá era um reino que mantinha uma dinastia. O que é dinastia? Que é dentro da família, que passa de pai para filho. E isso é lindo também da gente ver, porque o reino de Deus também é assim, né? Geracional, de pai para filho. O reino do sul, de Judá, porque o reino do norte era aquela confusão daqueles reis. Amém? E aí, eu queria então passar com vocês agora para algo que eu já fui abordando, né? Buscando no Senhor. A apostila aborda essas duas questões, né? Do Antigo Testamento e de Jesus vindo como rei. Mas Jesus vindo como rei, não o rei que o povo esperava, político ou militar, mas como um rei divino. E isso faz toda a diferença para a gente entender. Então vamos lá, Salmo 24. Eu queria ler o versículo 1 e depois o versículo 7 e 10. Amém? A Annalise fez, ela vai colocando aí, tá, filha? Conforme você vai me entendendo. Salmo 24, versículo 1. Olha só que incrível que diz. Por quê? A Annalise colocou aí comigo. Que o Salmo 22, nós vemos Jesus como Salvador. Depois você lê o Salmo 22. Você vai conseguir ver Jesus como Salvador. No Salmo 23, quem conhece o Salmo 23? Então, no Salmo 23, a gente vê Jesus como pastor. Mas no Salmo 24, Davi mostra pra gente, revela pra gente Jesus como o quê? Como rei. E isso é muito importante da gente entender na nossa jornada espiritual. Sabe por quê? Porque ver Jesus como Salvador é maravilhoso. A gente entende isso, né? Ver Jesus como pastor também é muito gostoso. Ver Jesus como pastor, que nada te faltará, que Ele te guarda, né? Que Ele te protege. Ver Jesus como amigo, a gente vê The Chosen, tem esse sentimento de Jesus como amigo. Ver Jesus como irmão mais velho também, a gente tem esse sentimento quando a gente ora. Até como um pai. Quem conhece, consegue identificar Jesus assim nas suas orações? Não é assim? Não é gostoso? Mas só que a gente, às vezes, a gente esquece de buscar a revelação de Jesus como rei. Quem que diz que na sua oração cotidiana, rotineira, no seu dia a dia, você consegue ver Jesus como rei naturalmente, assim, na sua mente? Primeira coisa que vem quando você fecha o olho para falar de Jesus, para orar, o que vem? Na minha cabeça agora vem o Jonathan lá, né? O The Chosen. Quando você fecha os olhos para orar, para falar com Jesus, qual é o primeiro sentimento que vem? Eu duvido que seja Ele como rei. Se for, me fala, que eu vou achar incrível. Você começar a oração, você se ajoelhar, conversar com Ele e ver Ele majestoso, ver Ele com uma coroa, ver Ele com os olhos reluzentes. Não consegue assim de cara, né? E isso é tão importante da gente entender, que vira uma chave na nossa vida, no nosso momento de oração e adoração. Porque quando a gente vê Jesus como noivo, como amigo, você não adora um amigo. Eu vejo a Aninha, eu amo encontrar com a Aninha, mas eu não adoro a Aninha, não reverencio. Às vezes até eu deixo de respeitar, no sentido de chamar de pastora Ana Lúcia, né? Tipo Aninha, porque é minha amiga, né? Mas só que quando a gente tem essa revelação de Jesus como rei, aí a gente adora. Aí é o Altíssimo, soberano, o majestoso. E não se torna longe, mas se torna alguém digno de reverência. É muito diferente de um Deus longe, é de um Jesus rei. Imagine a gente aqui todos na igreja louvando no domingo.
A gente louva, né? Pula, chora, dança, maravilhoso. Mas uma adoração onde a gente vai entronizar a presença de Jesus como rei, tem que mudar o ambiente. Tem que mudar. Aquele que estava dormindo na cadeira tem que despertar. Aquele que não estava dando a mínima reverência num culto tem que se ajeitar, porque chegou o Rei dos Reis. Então, quando a gente entende Jesus como Rei, algo muda na nossa adoração. Porque a gente não consegue adorar um amigo, um noivo, o pai. Quem é que chega diante do pai adorando, se prostrando? Antigamente a gente ainda pedia benção, né? Hoje nem benção tu pede para o teu pai. Pede, glória a Deus, continua pedindo. Mas virou tão assim que não tem mais a reverência. E no Brasil, nós como brasileiros, eu estava conversando com a Deia, né, Deia? A cultura brasileira, nós como seres brasileiros, seres humanos aqui nessa nação, nós não temos noção nenhuma de monarquia. Porque a gente não consegue respeitar o pobre do Lula. Como é que a gente vai ter uma noção de rei? Se na nossa, quem tem a cultura monárquica, né? Tipo a Inglaterra, a gente já conversou, né, Deia? Eles conseguem ter uma noção de realeza. Eu assisti aquele seriado The Crown, não sei como é que fala, da rainha, e aí a gente não acha incrível ver aquela reverência, ver as vestes, a postura, tudo aquilo passando de pai para filha, né? E o respeito, e toda a nação, todo o povo, tipo, adora ela, respeita, né? Tá junto com as decisões dela. Mas nós como brasileiros é muito esculhambado essa parte. Dentro das escolas não respeita professor. Dentro de casa o pai manda tomar banho 2 dias depois. Então é uma questão cultural que deixa uma dificuldade para a gente entender sobre realeza, sobre majestade, sobre reverência, sobre respeito. Mas só que com Deus não interessa de onde você nasceu, a cultura que você tenha. Ele é rei e é digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Então vamos aprender então na Bíblia, porque se na nossa cultura a gente não tem muita afinidade nessa área, Davi, né, o rei Davi, nos ensina aqui no Salmo 24. E no versículo 1 ele diz o quê? A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Aqui ele vai falar, o Salmo 24 a gente já conhece. Ele vai falar lá embaixo sobre o Rei da Glória. Mas ele começa entronizando. Essa palavra entrou tanto na minha vida. Entronizar, desde aquela palavra que Deus trouxe, né, amor? Que a gente sabe que na hora que eu vou orar, eu não só vou orar, eu vou entronizar o Deus. Eu vou sair do meu trono e vou colocar ele no trono. Então, aqui no Salmo 24, Davi começa entronizando quem é o rei, ele sendo rei. Imagina Davi sendo rei, tendo que escrever sobre o rei dos reis que não é ele. Olha só como a pessoa consegue entender e discernir. E aí Davi fala, a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Aí eu consigo ver ele como rei. Porque não tem nada meu. A casa que eu moro não é minha. O ar que eu respiro não é meu. A filha que eu tenho não é minha. Porque tudo é dele. Quando a gente entende esse versículo, que a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os seus habitantes tem um dono, eu me coloco na minha insignificância e saio do tronozinho que eu criei.
Aí eu vou conhecendo e sabendo identificar quem é o rei, quem é o dono, quem governa, quem domina. Então Davi muito sabiamente coloca aqui a presença do rei. E quando a gente vê na Bíblia esse termo Senhor, a maioria das vezes, por conta da tradução do hebraico, do aramaico, a maioria das vezes da palavra Senhor quer dizer rei. Então, muitas das vezes aqui ele podia falar ação do rei, mas só que ele como rei, eu acho que até esse termo para ele era pequeno. E ele falava é do Senhor, soberano. Então quando a gente usa a terminologia, o termo Senhor, é como a gente falasse aqui excelentíssimo. Ontem no livro de Atos a gente viu Paulo falando com o rei Agripas, e ele chama o rei Agripas de excelentíssimo, porque precisa mudar o nosso vocabulário diante de um rei. Precisa mudar a nossa postura, precisa mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Deus é pai, Jesus é amigo, é irmão, é noivo, é tudo de bom, mas Ele é o rei. Hoje aqui, agora, hoje, a posição de Jesus é rei. Ele está lá no trono agora, nesse momento Ele está no trono. E ter essa consciência precisa mudar a nossa rotina com Ele, amém? E aí no versículo 7, aí sim ele começa a dizer, olha só que lindo que Davi fala. Versículo 7 ao 10. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Eu acho que Davi, eu acho que ele escrevendo isso, eu não sei, eu imagino Davi, quem é o Rei da Glória? Tipo, eu acho que ele estava em êxtase escrevendo isso aqui, imaginando que ele como rei escrevendo, quem é o Rei da Glória? Eu acho que ele via toda aquela majestade que ele tinha, né? Os palácios, tanto ouro, mas eu acho que ele escrevia isso falando, quem é o Rei da Glória? Abram-se os portais, abram-se os portões, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Imagina Davi. E nesse momento alguns teólogos dizem que ele escreveu isso naquela parte que ele está trazendo a arca, quando ele estava dançando, feliz. E eu acho que eles dizem que ele escreveu nesse momento. Mas aqui quando ele diz 3 vezes, abram-se portões, abram-se portões, abram-se antigos portais. Sabe por quê? Eu pedindo para o Espírito Santo me falar, por que ele repetia tanto esse abra? Porque para entronizar o rei, você tem que abrir o seu coração. Você tem que abrir essa porta. Porque como diz, né, a palavra que tem uma das igrejas, que eu não vou lembrar agora, nosso teólogo aí de plantão, das 7 igrejas que ele disse, estou batendo a porta, não sei se foi Laodiceia, não sei qual dessas, mas está lá, é Apocalipse 3 ou 2. E aí diz que estou batendo a porta, e eu quero entrar e banquetear com vocês. De Laodiceia? Então, aqui é como se Davi pudesse ver isso, ele está batendo. O rei, ele quer entrar. Imagina uma igreja onde Jesus está na porta para entrar. O pessoal tudo cultuando com o rei lá fora. Imagina isso. E aí Davi fala, abre o seu portão, abre o seu coração, abre a sua casa, abre a sua igreja, abre a sua vida, abre a sua empresa, abra seu casamento, abra, para que entre, porque ele não arromba, ele é rei. Ele não é um bandido, ele precisa ser recebido com honra. Sabe aquela cena lá de The Chosen do Osana? Ele no jumentinho e o pessoal com palmeira, né?
oliveira. Aí o pessoal, todo mundo recebendo o rei no jumentinho, mas sabia que ele era rei. E para receber o rei, tem que ter uma recepção digna. Tem que alguém abrir a porta. Tem que alguém preparar a casa. Sabe aquele louvor? Preparei a casa está limpa, está perfumada, pode entrar. É esse sentimento. Porque um amigo, se um amigo fala que vai lá em casa, chega lá chegando. Né? Se o André está chegando lá em casa, está tudo bonitinho, arrumadinho, mas meu noivo chegando está lá. Mas se te ligasse que o rei ia entrar na tua casa, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E aí no versículo 10 diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então esse salmo nos ajuda a entronizar o Senhor em qualquer situação da nossa vida. Saber que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é digno. Essa é a palavra que a gente tem que ter. Ele é digno de uma recepção. Versículo, agora Colossenses 1, 13 e 14. Que horas que eu paro, Deia? Que a gente começou 8h40 já, né? 9h30? 9h30 tá bom? 9h20, 9h30? Que eu vou ainda, que aí quando for ali 9h20 eu paro, tá bom? Yeah. Ixi. Então vamos lá, Colossenses 1. Glória a Deus, vocês vieram. Colossenses 1, 13 e 14. Olha só que incrível essa parte, gente. Tá didático, Dé? Não tem coisa, mas não estou pregando, tá sabendo separar, né, gente? Colossenses 1, 13 e 14. Olha só o que diz. A Annalise colocou não, né, mãe? Não precisa tirar não, mãezinha, eu vou ler. Fica com o seu slidezinho aí. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, dos pecados. Olha só que incrível. As trevas têm sua organização espiritual também. Existe nas trevas, a gente já viu na Bíblia, duas palavrinhas que a gente costuma usar, né, em Efésios, que é o quê? Principados e potestades. Então existe o reino do Filho do seu amor e existe o império das trevas. E isso a gente tem que saber entender também. Porque identificar Jesus como rei é saber orar contra demônios. É saber entrar numa batalha espiritual. É saber ter noção dos ataques do inimigo. Como que eu vou lutar, como que eu vou entrar no império das trevas, se eu não reconheço que eu estou no reino do Filho amado? Então, no império das trevas, a gente vê uma organização espiritual em potestades e principados. Potestades é o quê? Eu vou falar bem básico, que é muito profundo isso aqui. Não tem nada a ver com estudo, é só para a gente visualizar o império das trevas e o reino do rei. Amém? Então, potestade, falando simples, entenderam? De forma simples, diz assim: que são demônios que exercem domínio sobre homens, que oprime a mente, que oprime pessoas, potestades. E principados é um reino sob influência de um príncipe, por isso que é principados, e que domina regiões, territórios. Então, por exemplo, aqui na cidade do automóvel, tem um domínio das trevas, tem um principado territorial, regional. E tem demônios que, a potestade que ocupa a mente, que ocupa pessoas, que tem, né, a possessão. Estou falando bem básico só para entender. Vocês conseguem entender?
a diferença de principado e potestade? Porque o império das trevas também tem essa organização espiritual. E para onde a gente quer entender isso? Por que a gente precisa entender? Porque é onde nós estávamos. O império das trevas torna as pessoas escravas, dominadas, com opressão. É um reino onde há destruição. O império manipula, faz escravos, ganha território atacando e faz muros. Mas o reino do nosso Senhor Jesus, de onde Ele nos libertou disso, nos transportou, é um reino geracional, de pai para filho. Tem uma porta e não muros, protege, não tem escravos, mas tem filhos herdeiros. Nos permite usufruir, degustar, experimentar tudo que tem no reino. Olha a diferença de servir a um rei e de servir a um imperador. Quando você encontra um espírito de imperador, um espírito que manipula, que quer atacar, que é império das trevas. Mas quando existe o rei, a liderança, o rei dos reis, o domínio do Senhor, o governo do Senhor, não existe muros, não existe escravos, não existe medo, mas existe filhos, herdeiro, um ambiente de paz, um ambiente onde eu posso desfrutar, degustar, experimentar. A palavra de Deus diz: experimente e veja como Jesus é bom. Não tem aquele Danone escondido na geladeira, onde só o filho mais novo come, o filho mais velho não come. Entende isso? É tudo de todos. É tudo para todos. É tudo dele e ele me permite usufruir de tudo. Não tem um grupo só para esse aqui é assim e para esse aqui é assim. Por quê? Porque não tem domínio de potestades. Mas são todos livres. Consegue entender? De onde a gente saiu e para onde a gente está? Mas tem pessoas que ainda vivem no império das trevas, dominado, possuído. Mas nós precisamos ser transportados. Nós já fomos. Jesus já conquistou isso para o reino do Filho do seu amor. Um reino amado. E aqui eu queria trazer agora para vocês Mateus 27, 27, que fala sobre a coroa de Jesus, a coroa que Jesus recebeu na terra, né? Que é a coroa de espinhos. Olha só como esse rei é digno. Mateus 27, do 27 ao 31 diz assim: esse rei nos transportou do império das trevas aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com o caniço batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então levaram para ser crucificado, versículo 37, lá no final. Então levaram para ser crucificado, e acima da sua cabeça estava preso uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Olha esse cenário. Jesus como rei, ele deixou toda a sua glória, veio para a terra para nos tirar do império das trevas. Ele teve que passar por essa cena aqui, de ser humilhado, de ter colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos. Imagina isso, um manto, um pano, colocaram um pedaço de pau na mão dele para dizer que era o cetro, cuspiram na cara dele
e chamaram ele de Jesus o Nazareno, rei dos judeus, zombando. Olha só como que esse Jesus que passou por isso não é digno de ser coroado, não é digno de ser exaltado. Como não? Como não entender que esse Jesus, ele foi rei na terra se humilhando, servindo, amando. E as pessoas às vezes pensam que o título de rei é um título que eu fico sentado com a coroa de ouro na cabeça e os serviçais vindo. Mas esse rei nos serviu com amor. Esse rei deixou a coroa lá guardadinha no céu e colocou a coroa de espinhos. Esse rei foi cuspido, humilhado, deu uma chacota com ele. E por conta disso, por conta desse reinado na terra, o Senhor nosso Deus disse que ele teria o nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só ele é Deus, que só ele é rei. Então, a nossa visão mundana, a nossa visão terrena de rei é muito diferente. Como diz na apostila, eles estavam esperando um rei que ia causar uma polêmica militar, algo político. E a realeza de Jesus está na humildade. A majestade de Jesus está no servir, na mansidão, na paciência. Quando ele diz, né, Senhor, não faz nada com eles não, eles nem sabem o que estão fazendo. Hebreus 2, 9 e 10, para a gente concluir esse entendimento. Hebreus 2, 9 e 10. Eu acho que esse daí tinha, né, mãe, no slide? Aí, ó. A placa, né, ele colocou ainda em 3 idiomas, para que todos vissem. E eu tenho certeza que foi da permissão. Enquanto o rei estava zombando, eu acho que Deus estava lá em cima rindo, sabe de nada. Mas ficou aí registrado, né? A plaquinha na cruz de Jesus. E Hebreus diz assim: contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito, para conduzi-los à salvação. Então, uma liderança perfeita é essa, que não escolhe ser servido, mas que escolhe servir. Essa é a liderança perfeita que Jesus nos ensina. Esse é um reinado maravilhoso e majestoso. É servir, é amar, é aguentar um cuspe na cara, é engolir seco uma humilhação desnecessária. Esses são os padrões de um rei, um líder perfeito. Amém? E aí, só quero deixar registrado que existem pessoas que não querem sair do trono, como Herodes. Quando Jesus nasceu, olha só a cara de pau de Herodes. Mateus 2, versículos 7 e 8. E às vezes, sem a gente perceber, a gente está como Herodes, fingindo adorar a Deus, mas na verdade eu quero governar a minha vida. Eu quero ficar no trono da minha vida. Olha só o que Herodes fez. Mateus 2, 7 a 8. Aqui, irmãos, a gente lembra da historinha dos 3 reis magos, que eles viram a estrela, né, e foram lá entregar os presentes para Jesus. E aí Herodes viu que eles sabiam onde Jesus estava. Aí Herodes soltou essa aqui, ó. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procure o menino com atenção, disse ele.
E quando encontrarem, voltem e digam-me, para quê? Para que eu vá e também o adore. Olha só a cara de pau de Herodes. Herodes queria matar Jesus, que ainda era um bebê. Por quê? Porque Herodes não queria sair do trono. Às vezes a nossa oração é uma fingida adoração. Quando eu não quero sair do trono, quando eu quero continuar mandando a minha vida, eu estou como Herodes, fingindo que estou adorando. E isso é muito importante da gente entender, que Herodes não queria adorar Jesus. Herodes só queria permanecer no trono. Você tem essa consciência? Você quer permanecer no trono ou você quer entronizar o rei dos reis? Amém? Então, para a gente concluir os versículos aí, Apocalipse capítulo 4. Vamos ver aqui essa cena incrível que João teve acesso e escreveu para nós. A sala do trono. Ai, meu Deus. Eu queria ir nessa sala do trono. Annalise uma vez foi arrebatada e ela teve a visão. E quando ela descrevia, né, amor? É sobrenatural. Apocalipse 4, versículo 2 e 6. Eu vou ler, mas não fica olhando para minha cara não. Imagine essa sala do trono agora, tá? Se você está dormindo, fique em pé. Jofre e Luiz, fique em pé para vocês não dormirem. Presta atenção, está fechando o olho. Apocalipse 4, 2 e 6 diz assim. Eu vou ler, presta atenção. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. E no centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos, na frente e atrás. Versículo 9. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Enquanto o rei Herodes, o rei humano, o rei da terra, não queria entronizar Jesus, esses 24 anciãos jogam as suas coroas aos pés do Senhor, declarando: Tu és digno. Nós precisamos entender isso, que na nossa oração, quando a gente se ajoelha para orar, a nossa coroa cai aos pés do Rei dos Reis. Por isso, o fato de prostrar, o fato de se ajoelhar, que é o fato da gente entregar a quem a gente pensa que é. Na Bíblia fala sobre coroa incorruptível, coroa da vida, coroa da alegria, coroa de glória e coroa de justiça, que são coroas como galardão, que não dá tempo de explicar cada uma, mas são coroas que o céu tem reservado para aqueles que estão no reino de Deus, que trabalham para o reino de Deus. E aqui a gente vê que os 24 anciãos, diante do Rei dos Reis, eles entregam o pouquinho que eles são diante de quem é digno. Então, se a gente acha que a gente é alguma coisa, vamos entregar essa coroa para Ele. Eu queria só
falar rapidamente. Essa coroa incorruptível você consegue ver em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que diz sobre disciplina, quem guarda a disciplina e a fidelidade. Coroa da vida está em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10, que diz aqueles que suportam as provações ganham essa coroa da vida. A coroa da alegria é 1 Tessalonicenses 2,19, que as pessoas que se dedicam a ganhar almas para Jesus recebem essa coroa. E coroa da glória, que é 1 Pedro 5,4, que é concedida às pessoas que pastoreiam, que lideram, que guardam o rebanho de Deus. E a coroa de justiça está em 2 Timóteo 4,8, que é um galardão para aqueles que amam e declaram a volta de Jesus. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Queria, discorrer sobre essas 5 coroas, mas nós estamos falando da coroa só do rei. Mas vale a pena você meditar em casa sobre essas coroas que nós, em nome de Jesus, temos como galardão, mas que lá com ele não vai valer de nada, Passar para a Déia orar encerrando, amém? Merece o quê, gente? Merece um? Uau! Vem cá, Samara, obrigada. Eu queria muito mais, O que vocês acharam da aula? Eu também estou achando que 1 hora só está muito pouco, vocês não acham? E olha, essa aula sobre coroas, cada uma dessas coroas era uma aula exclusiva, porque a gente consegue identificar aqui características de todos vocês aqui nessas coroas, A coroa da vida, por exemplo, que fala de provação. Quantos de nós estamos vivendo provações hoje? Provações fortes na família, e que estão suportando em Cristo, com Cristo, essas provações. Então a gente está aqui vendo, guerreiros do Senhor que não desistem, estão realmente crendo nos milagres do Senhor. Então, gente, cada uma dessas coroas significa um galardão nos céus. Existe uma recompensa que não é para essa vida apenas, mas para a eternidade, porque nós precisamos ser movidos pela eternidade. Eu gostaria de recomendar para vocês um livro muito importante, que a pastora Samara sempre lê e recomenda, pastora, que a gente sempre está trocando, que é o Reino de Ponta Cabeça. Quem é que já ouviu falar? Então, o Reino, de Ponta Cabeça. É bom demais, é do pastor Donald B. E, o presbítero Felipe está aqui na fila para pegar emprestado o livro da pastora Samara, Que a pastora Samara tem uma biblioteca incrível de títulos assim, originais e incríveis, Que é com 2V, vai e volta, Ela tem até um marcadorzinho para empréstimo, pastora? Muitos. Então, assim, é muito forte. Ela tem uma biblioteca completa. Então, assim, recomendo muitíssimo que vocês adquiram esse material, porque no reino dos céus, maior é aquele que serve. E Jesus, ele veio como realmente o rei da glória, mas um servo sofredor. E ele nos ensinou a lavar os pés uns dos outros, que é coisa mais incrível do que o Rei dos Reis lavando os seus pés nessa noite. Então, vamos agradecer a Deus por essa aula. E vamos mergulhar mais nesse estudo, gente, porque isso aqui é só a pontinha. Se a gente fosse falar, dessa característica desse ofício de Cristo, a gente ia demorar um mês inteiro, seria pouco e seria inesgotável, a gente ainda veria muito mais, Tem a musiquinha? Solta a musiquinha aí, Annalise, para a gente orar com essa musiquinha no fundo. O que vocês acham? Pode ser? Vamos colocar a mão no coração. Vamos agradecer por esse momento. Muitos acabaram chegando do encontro. Você que não veio hoje, venha na próxima aula daqui a 15 dias, porque nós vamos falar do ofício de Jesus como juiz. Nós estamos mergulhando nos ofícios de Cristo, e são ofícios inesgotáveis. Se a gente pudesse falar de todos os ofícios dele, a gente perceberia que seriam muito mais do que apenas 4. Vamos lá então, vamos orar? Eu tenho certeza que se você entender que o Senhor Jesus é o Rei da sua vida, tudo vai mudar. Se essa chave virar na sua casa, como a pastora Samara falou, tudo vai ser diferente. Amém? Vamos ouvir um pouco desse louvor. Feche seus olhos.
Levante suas mãos. Vamos reverenciar o Rei da Glória. Ele reina na nossa casa. Aleluia. Coloca baixinho para a gente, Annalise. Você pode dizer então que o Senhor reina na sua casa. Pai, nós queremos te dar louvores, Pai. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor é o Rei da Glória, Pai. Que entre o Rei da Glória poderoso, Pai, nas batalhas. Que o Senhor, Pai, tenha o trono, Pai, do nosso coração. Que o Senhor seja entronizado, Pai, no nosso coração, na nossa mente, Pai, na nossa casa, no casamento, na família, Pai. Que o Senhor venha reinar, Pai, na nossa mente. Reina nas nossas emoções, Pai. Reina nas nossas decisões, Pai. Reina no nosso caminho, Pai. Nós queremos ser, Pai, parte dessa monarquia real, Pai.
desse povo real, Pai, desse sacerdócio, Pai, desse povo eleito, nação santa, Pai. Vem reinar, Pai, na nossa casa, Pai. Não obstante todas as provações, o Senhor continua reinando, Pai. Então nós queremos agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos leve em paz e em segurança e nos traga de volta, Pai, para declarar que só o Senhor é Rei. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém, queridos.